Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor Pai, pelo culto até aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores, pelas orações. Ó Deus, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Neste momento nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante, ó Deus, da Sua verdade para nossas vidas. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos dê capacidade para entender, Senhor. Ó Pai, nos dê capacidade de absorver aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas nesta noite, ó Senhor. Deus, fala aos corações, fala aos ouvidos e às mentes neste lugar, Senhor. Que possamos, ó Deus, sair diferentes da forma a qual nós entramos neste lugar. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, alimentados pela Tua palavra, pois ela é vida, ela é verdade, Senhor, e ela é, Deus, bússola para nossas vidas. Obrigado, Senhor Pai, por tudo que és, por tudo que tens feito, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Poder sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Fico grato ao Senhor pela oportunidade de, mais uma vez, pregar a palavra dEle, pois é motivo de honra estarmos aqui sendo como instrumento nas mãos de Deus para ministrar a sua verdade, a verdade que Ele tem reservada para nossas vidas. E isso nós agradecemos ao Senhor. Meus irmãos, Jesus ele estava em Cafarnaum certa vez. Na verdade, Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, era a base de Jesus. Era como se fosse o quartel-general de Jesus em sua caminhada, em seu momento, em seu período que ele esteve na terra, ministrando, naqueles 3 anos mais ou menos que ele esteve, ensinando o evangelho do Senhor. E a base de Cristo era naquela cidade. E a Bíblia vai dizer, o evangelista Lucas vai dizer que certa vez ele estava ali em Cafarnaum, ensinando, pregando, falando da missão, das boas novas de Deus para a igreja, para o povo de Israel. E ele estava em uma casa. E a Bíblia diz que várias pessoas das regiões, das aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, estavam indo ao encontro de Jesus. Estavam indo ao encontro do Senhor para talvez receber uma cura. Ou talvez para entender por que ele estava ficando tão conhecido, qual era a mensagem que ele estava pregando, que multidões estavam levando a segui-lo. E a Bíblia diz que ele estava ensinando em uma casa. E eram tanta gente, tantas pessoas que quem quisesse entrar não conseguia. A entrada estava bloqueada. E a Bíblia conta que algumas pessoas, alguns homens, pegaram um paralítico em sua cama, em sua maca, se assim eu posso dizer, e levaram até Jesus. Só que eles não conseguiam entrar, devido à quantidade de pessoas que ali estavam. O que aqueles homens fizeram? Eles subiram na casa, tiraram o telhado, ou abriram um espaço no telhado, e desceram aquele homem até a presença de Jesus. A Bíblia conta que naquele lugar Jesus perdoou o pecado daquele homem e também derramou a cura sobre ele, ao ponto que ele mesmo saiu levando a sua maca, ao ponto que ele mesmo saiu levando o leito a qual ele chegou naquele lugar. E depois daquilo, nós encontramos essa passagem. O evangelista vai dizer que passadas estas coisas, que coisas? O milagre que Jesus havia feito, que um paralítico havia recebido a cura do Senhor, que um paralítico agora havia sido mudada a sua história, que um homem sem esperança agora podia ter esperança, o homem que vivia de migalhas agora poderia ter uma vida diferente. Passada todas essas coisas, Jesus ele está na mesma cidade, em Cafarnaum.
Só que a Bíblia nos conta que ele tem uma atitude, ele tem uma ação. E vai dizer no verso 27, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Nós sabemos que Israel naquela época, na época de Cristo, eles tinham sido tomados por Roma. O Império Romano havia feito habitação naquele lugar, não pertencia mais ao povo, mas pertencia a Roma. E a Roma aliciava, chamava alguns judeus para trabalhar para eles, como cobradores de impostos, como publicanos. E aqueles homens, sendo judeus, iam trabalhar para o Império Romano para pegar o dinheiro do seu próprio povo. E isso era um publicano. Só que por causa disso, eram homens tidos como malfeitores. Eram homens tidos como desprezados pelas sociedades. Eram rejeitados pelos fariseus. Eram rejeitados pela sociedade. Eram tidos como bandidos. Por quê? Porque o Império Romano não pagava salário para eles. Eram eles que faziam o salário deles, através do recolhimento de impostos. Só que muitos deles, se não a maioria, roubava do povo. Ao invés de cobrar 10, eles cobravam 15, cobravam 20. E os publicanos enriqueciam muito rápido. Aqueles homens conquistavam posses muito rápido, porque eles roubavam do seu povo. E assim era desprezado pela sociedade. Agora eu pergunto para vocês, imagine você, ou lembre-se de um momento em que alguém falou mal de você. Pense um momento em que alguma pessoa falou mal do seu caráter, falou mal da pessoa que você é, ou levantou falso testemunho contra você. Foi triste? Foi chato? Foi ruim? Foi. Todos nós já passamos por isso em algum momento. Alguém já se levantou contra nossas vidas para defamar o nosso nome, para defamar quem somos, ou falar mal da nossa pessoa. E isso é triste. Você fica muitas vezes enfurecido, você fica muitas vezes chateado. E qual é a sua reação? Você não sabe qual é a sua reação. Agora imagine um homem em que não somente uma pessoa falava mal dele, que não somente 2 pessoas falavam mal dele, mas toda uma sociedade, todo aquele povo desprezava Levi. Imagine toda uma nação desprezando você, porque você trabalha para o inimigo. Imagine toda uma nação falando mal de você, porque você trabalha para o inimigo. Imagine todo um povo lhe desprezando, porque você trabalha para o inimigo. E assim era a vida de Levi. Talvez fosse um homem triste, possivelmente, nós não sabemos. Mas nós sabemos que eram homens perseguidos, eram homens desprezados, eram homens considerados indignos para entrar no templo e adorar a Deus. E a Bíblia conta que Jesus, passando na frente da coletoria onde Levi ficava, estava Levi assentado na frente da coletoria. E Jesus diz para ele, segue-me. E a Bíblia conta que aquele homem levantou e seguiu o Senhor. Esse mesmo Levi, aqui, é o mesmo autor do Evangelho de Mateus. Levi Mateus, nós não sabemos porquê, depois ele assumiu o nome de Mateus. Não sabemos se foi Jesus que mudou, não sabemos se foi ele que quis mudar o seu nome para Mateus, ou se fosse um nome composto, porque naquela época era normal ter 2 nomes. Se ele era Levi e Mateus ao mesmo tempo. Mas nós sabemos ao certo que esse mesmo homem foi autor do primeiro evangelho que nós encontramos no Novo Testamento. E a Bíblia conta que Jesus, vendo ele, o chamou e disse, segue-me. E ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Observe algumas coisas comigo nessa segunda parte. A Bíblia diz que Jesus disse apenas uma palavra para ele. E qual foi? Segue-me. O homem, ele é dotado de potenciais. O homem, por natureza, ele nasce com o olfato, ele nasce com o ouvido, ele nasce com o tato, com o paladar. São sentidos que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos experimentar e sentir tudo aquilo que está em nossa volta. E Jesus disse apenas uma palavra
ao sentido daquele homem, o ouvido: segue-me. Nós não vemos nenhum relato de que ele dialogou com Mateus, que ele dialogou com Levi. Nós não vemos Jesus pregando para ele. Nós não vemos Jesus ensinando para ele. Nós apenas vemos o Senhor dizendo uma palavra: segue-me. E aqui vai uma das aplicações para nossas vidas. A chamada de Jesus, ela vai direto a você. A chamada de Jesus é direcionada aos seus ouvidos através da pregação da palavra. A palavra de Jesus ela é direcionada ao seu coração através do Espírito Santo. É Ele quem ministra ao seu coração. É Ele quem fala ao seu coração. E não precisa de muitas palavras. Quando Cristo, Ele chama um homem e tem propósito na vida daquela pessoa, Ele não resiste. O homem é incapaz de resistir ao chamado de Deus. A Bíblia diz que Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Veja comigo. Os publicanos, eles tinham uma espécie de contrato com os romanos. É como se eles fossem contratados de fato pelo Império Romano. E quando aqueles homens abandonassem o seu trabalho, ele não podia mais voltar a trabalhar pelo Império Romano. Então, quando Lucas colocou aqui deixando tudo, ele foi muito feliz nas suas palavras. Porque de fato Levi não abandonou somente um trabalho qualquer. Ele abandonou tudo o que ele tinha. Os pescadores poderiam voltar a trabalhar na pesca. E eles voltaram depois da morte de Jesus. Lembra lá em João? Diz que eles voltaram a pescar. Só que diferente dos pecadores, Levi não teria uma nova oportunidade. Ele não poderia mais voltar a cobrar impostos. Ele não poderia mais ganhar o dinheiro que ele ganhava, ter a riqueza que ele possuía. De fato, ele abandonou tudo pelo Senhor. E aqui vai mais uma aplicação para nossas vidas. Muitas vezes somos chamados pelo Senhor, mas nós fazemos como aquele jovem rico. O que o jovem rico fez? Ele não quis abandonar a sua riqueza. Ele não quis vender todos os seus bens e doar aos pobres para seguir ao Senhor. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Nós ouvimos a mensagem transmitida através do pregador. E é dito a nós que nós precisamos abandonar tudo. Mas quando eu falo tudo, eu não falo bens materiais, não. Eu não digo somente isso. Eu digo aquilo que nós somos, a nossa natureza, aquilo que nos prende a este mundo, aquilo que nos leva de contramão, de direção a Deus, aquilo que nos leva para distante de Deus. É necessário abandonar tudo por Jesus Cristo. Nós estávamos, hoje é quinta, nós estávamos domingo, quarta-feira ontem, no culto de oração em Joana Bezerra. E havia pouquíssimas pessoas no culto. Geralmente, o culto de quarta-feira, graças a Deus, tem mais pessoas, diferente de sexta. Só que ontem a igreja estava vazia. Tinham poucas pessoas na igreja. E eu fiquei olhando para aquilo e observando como as pessoas não têm deixado tudo por Jesus. Não têm abandonado sequer um momento para comprar talvez uma roupa para ir à igreja. As pessoas preferem fazer qualquer outra coisa e colocam a Deus em segundo lugar. Mas aqui nós temos um verdadeiro exemplo de alguém que ouviu a voz de Deus, que ouviu a chamada de Jesus Cristo e deixou tudo. De fato, ele abandonou tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Só que nós, quando eu falo nós, eu incluo a todos nós, todos que estão aqui, não somente os que estão aqui. Nós temos falhados em abandonar tudo por Jesus. Nós temos fraquejado na hora de dizer não para algumas coisas e dizer sim para a obra de Deus. Veja comigo, não estou aqui para apontar para ninguém, mas estou aqui apenas para ponderar algumas coisas. Pense comigo quantas horas do seu dia você dedica para ler a Bíblia. Pense quantas horas do seu dia você dedica para orar ao Senhor. Agora faça um comparativo com quantas horas você passa na frente da televisão. Ou quantas vezes você passa com o celular na mão olhando uma rede social. Isso é para os mais jovens. Horas e horas são perdidos
diante de uma tela minúscula dessa. Mas nós não perdemos 10 minutos diante da palavra de Deus. E isso é um mais claro exemplo hoje, nos nossos dias, de como os homens não têm deixado tudo para buscar a Deus, para seguir ao Senhor. Isto é simples, é muito simples, mas é algo tão simples que nós não fazemos. Mas é algo tão pequeno que nós não fazemos. Mas Levi não. Levi abandonou tudo que ele tinha, a sua fonte de renda, a sua vida, a sua riqueza, para seguir a Jesus. E a Bíblia diz que ele o seguiu. Então veja que quando Jesus Cristo ele chama o homem é incapaz de resistir à voz de Deus. O homem não é capaz de dizer não para Deus. Pois se o homem fosse capaz de dizer não para Deus, Deus deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser Senhor, pois ele não teria todo o poder. Ele não seria soberano, mas nós somos incapazes de resistir à chamada do Senhor. É uma graça irresistível. É um chamado que não existe não. E a Bíblia nos conta, no verso 29, que depois que Levi, Mateus, deixou a coletoria, ele seguiu ao Senhor Jesus, e ele diz: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Veja qual foi a reação daquele homem. Aquele homem, ele nos demonstra duas situações, 2 pontos muito importantes. O primeiro, aquele que está alegre por receber o chamado do Senhor. Aquele que recebe o chamado de Deus. Aquele que ouve a voz de Cristo falando ao seu coração. Ele não consegue se conter de alegria. Ele precisa gritar ao mundo. Ele precisa mostrar para o mundo que agora ele serve um novo Senhor. Ele precisa mostrar para o mundo que agora houve uma transformação em sua vida. Uma história de tristeza e reclusão. Uma história de abandono e desprezo pela sociedade. Agora mudou. Agora é uma história onde ele tem um Senhor que é soberano, que é dono de tudo e que o alistou para morar no céu. E aqui vai mais um ponto para nossas vidas. O fato de nós sermos chamados por Jesus leva-nos a estarmos em todo o tempo alegres na presença de Deus. O fato de termos um novo Senhor, de termos uma nova vida, de termos recebido esse chamado soberano de Deus, é motivo mais do que suficiente para estarmos todos os dias alegres na presença de Deus. O segundo ponto, veja, que Levi, deu um banquete em sua casa. Ele era rico possivelmente, publicano. Ele dá um banquete em sua casa e ele chama numerosos outros publicanos. Ele chama seus amigos de trabalho para agora conhecer o seu novo Senhor. Isso nos demonstra mais uma atitude qual que nós devemos ter. O homem que vai para o céu, ele não quer ir para o céu sozinho. O homem que conhece o amor de Deus, ele não consegue conter-se e ficar com esse amor para ele. É necessário mostrar ao mundo que existe um Senhor, que Ele muda a vida, que Ele transforma a história. É uma alegria tamanha que você quer compartilhar, que você quer contar ao mundo que agora chegou uma esperança, que agora existe uma esperança, e essa esperança tem nome, é Jesus Cristo. Veja que Levi, ele chamou seus amigos para banquetear-se por uma nova história em sua vida. E não somente isso, aqueles homens também teriam a oportunidade de ouvir a Jesus Cristo falar aos seus corações. Um cristão de verdade, ele não se contém. Ele quer contar ao mundo que existe um Salvador. Então, se nós, cristãos, chamados, contemplados pela graça de Deus, somos verdadeiramente filhos de Deus, não podemos nos conter. Não podemos calar a nossa voz diante das dificuldades. Nada pode nos impedir de gritar ao mundo que Jesus Cristo é Senhor e reina soberanamente. Que Jesus Cristo é o Salvador de homens pecadores. Tomemos o exemplo desse homem.
alegrem-se e façam aquilo que vocês foram chamados para fazer, que é pregar o evangelho do Senhor, que é viver o evangelho do Senhor. Verso 30. O relógio aqui também não é convertido, não. Nunca são convertidos esse relógio. Verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Veja comigo, no texto anterior, quando Jesus ele está na casa, lá ensinando, e ele faz o milagre, havia fariseus e escribas também questionando aquilo que Jesus fazia. E novamente Jesus, ele é questionado. Os discípulos, na verdade, são questionados porque Jesus estava comendo com pecadores. Os fariseus, eles eram um grupo religioso na época de Cristo, era um dos grupos. E eles eram responsáveis por tomar conta das sinagogas, aonde no sábado era feita a leitura da palavra, era feita uma oração, era como se fosse um culto ao Senhor. Os saduceus, que eram outro grupo religioso, tomavam conta do templo. E a Bíblia conta que fariseus e escribas estavam ali na presença do Senhor, talvez, vendo eles comendo com pecadores. E para aqueles homens, os fariseus era pecado, porque aqueles homens eram cerimonialmente impuros, eles eram indignos. E quando um judeu se assentava para comer com um pecador, ele era considerado também impuro. Se um judeu se sentasse para comer com um publicano, ele era considerado impuro, pois você assentasse para comer com alguém naquela época era um exemplo de comunhão, de compactualidade. E aqueles homens questionam os discípulos porque eles estavam comendo com aqueles pecadores. Só que, veja comigo, que não são os discípulos que respondem ao Senhor, que respondem ao fariseu. Quem responde é o Senhor Jesus Cristo. 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus aqui ele começa a fazer uma analogia com alguém que está doente. É como se ele fosse o médico, e aquelas pessoas que estavam lá dentro, naquele banquete preparado por Levi, fossem pessoas doentes. Ele estava dizendo que ele, como médico, ele não tinha vindo para pessoas que eram sãs, estavam em plena saúde, mas ele estava ali por aqueles homens, que eles estavam doentes, eles estavam enfermos, estavam mortalmente feridos pelo pecado, assim como nós, outrora, estávamos também feridos pelo pecado. Uma ferida que estava nos conduzindo à morte eterna. E no verso 31, ele diz que ele não veio chamar justo, e sim pecadores. E aqui Jesus, ele não está dizendo aos fariseus que eles eram justos, mas na verdade ele está dizendo ao contrário. Ele está sendo irônico com aqueles homens. Aqueles homens, por serem tão religiosos, por orar, por sacrificar ao Senhor, achavam que eles eram perfeitos, eram homens sem pecados, achavam porque somente pertenciam à linhagem de Abraão, eram homens que tinham o favor de Deus, que não precisavam mudar, que não precisavam ser diferentes de buscar mais a verdade de Deus. E Jesus diz: olha, vocês se acham justos, e eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Veja comigo, no mesmo livro, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus aqui ele está contando uma simples parábola, como nós lemos, de 2 homens que subiram a orar, um fariseu e outro publicano. Aquele fariseu se achava justo, e percebam que na oração dele, ele não faz nenhum pedido a Deus, ele apenas agradece. Ah, Senhor, obrigado por isso. Ah, Senhor, obrigado por aquilo. Veja que aquele homem, em nenhum momento em sua oração, ele demonstra a necessidade de favor de Deus. Veja que na oração ele não pede nada a Deus. Ele se achava autossuficiente. Ele achava que por ele dar dízimo, que por ele orar, por ele jejuar, ele era autossuficiente. Diferente do publicano, que estava em pé, que ao longe orava batendo no peito: ah, Senhor, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que aqueles homens, os 2 desceram, mas somente um desceu justificado. Somente um recebeu o favor de Deus, e foi o publicano. E foi o publicano porque ele reconheceu que ele era homem necessitado. Ele reconheceu que ele tinha falhas, que ele tinha defeitos e que ele precisava tão somente do favor e da graça de Deus. Então é basicamente isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Olha, não vim para justo não, para homens que se consideram na verdade justos, para homens que se consideram autossuficientes, mas eu vim para homens que se consideram pecadores, para homens que na verdade que sabem que são pecadores. E aqui vai uma aplicação para nossas vidas. Nós só procuramos um médico porque nós estamos doentes, sim ou não? Nós só vamos ao hospital porque algo nos incomoda, porque algo está errado. E nós só vamos a Cristo quando nós reconhecemos que algo está errado em nossas vidas. Nós só vamos ao médico dos médicos quando nós reconhecemos que temos alguma coisa em nossa vida que não está certa. E o nome disso é pecado. E o nome disso é o pecado que está enraizado em nossa natureza. Somente aquele que reconhece que é pecador e que busca ao Senhor, esse recebe a cura para a sua doença. Esse recebe o remédio que alivia as suas dores. Esse recebe o refrigério do unguento da graça de Deus, da justificação conquistada por Jesus Cristo naquela cruz. E veja que Jesus ele veio aos pecadores com um objetivo. Ele diz: para o arrependimento. Nós, doentes, precisamos ouvir a voz do médico e correr em sua direção para receber o remédio que cura as nossas dores. E isso nós só podemos fazer quando nós nos arrependemos. O homem, quando reconhece que é pecador, ele precisa se arrepender. Porque veja só, algumas pessoas sabem que são pecadoras, sabem que suas vidas desagradam a Deus. Muitas pessoas que estavam na igreja, que estão no mundo hoje, elas conhecem a Bíblia, conhecem a verdade do Evangelho, conhecem e sabem que suas práticas são pecaminosas, desagradam a Deus, mas ainda assim não se arrependem dela. Porque veja que você saber que é pecador não garante para você o perdão. O que garante para você o perdão é o arrependimento por aquilo que você fez ou que você faz. É você reconhecer que você precisa, todos os dias, dia após dia, arrepender-se em Cristo. Arrepender-se para receber o favor do Senhor. E nós só recebemos essa bênção de Deus quando nós abrimos nossos corações. Nossos ouvidos estão destampados.
dos nossos olhos são tirados as vendas que nos impedem de enxergar a luz da glória de Deus, aí sim, nós ouvimos essa voz e recebemos a bênção do Evangelho do Senhor. Mas aqui vai alguns pontos de aplicação para nossas vidas. Primeiro ponto. Jesus, ele chama o homem de forma eficaz. E ninguém pode resistir ao Senhor. Se você está aqui, neste lugar hoje, se em algum momento você ouviu a voz de Cristo, assim como Levi ouviu e o seguiu, é porque você não teve a capacidade de resistir à chamada de Deus. Você não teve a capacidade, você não teve forças de dizer não para o Senhor. E se Ele teve a capacidade de lhe chamar, agradeça. Se Ele derramou graça sobre vocês, sobre mim, pecadores, agradeça. Lembre-se que você e eu, nós somos incapazes diante do Senhor. E muitas vezes, me permita fazer uma ponderação. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, elas dizem: olha, eu decreto. Olha, eu determino. Estamos errados. Essas pessoas estão erradas. Pois qual de nós tem poder para dizer, para determinar alguma coisa? Qual de nós tem poder para dizer para Deus: olha, faça isso e não aquilo? Qual de nós podemos dizer para o oleiro não fazer o vaso daquele jeito? Qual de nós demos alguma coisa para Deus para cobrar de volta? Segundo ponto. Os que ouvem o chamado de Jesus precisam abandonar tudo, mesmo que não tenha mais volta. Nós que ouvimos a voz do Senhor, precisamos abandonar tudo, assim como Mateus fez, assim como Levi fez. Mesmo que abandonando aquilo, não exista mais volta para aquele lugar. Ainda bem. Pois se pudéssemos voltar, voltaríamos para a vida de perdição. Voltaríamos a caminhar na trilha ou nos trilhos que nos conduziriam em direção ao inferno. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós não podemos mais voltar para lá. Pois o chamado de Cristo é eficaz em nossas vidas. O homem que vai para o céu não quer provar da salvação sozinho. Você que provou da graça de Deus, você não pode ir para lá sozinho. Você tem a obrigação de pregar essa graça, esse amor, esse perdão para todos. Começa pela sua casa. Começa com você sendo exemplo na sua casa. Com você sendo a luz dentro da sua casa. Com você sendo aquela lamparina que foi colocada em cima do alqueire para iluminar aonde quer que esteja. A luz de Cristo resplandece em você, através de você. Somente aquele que reconhece a sua condição é capaz de se arrepender e procurar um médico. Somente aquele que sabe que é doente tem a capacidade de ir ao médico dos médicos e receber dele a cura para o seu pecado. Meus irmãos, nós vemos aqui uma chamada de um dos apóstolos, de um dos homens que se tornou a coluna da igreja em seus primórdios, no começo. Depois da morte de Cristo, aqueles homens ficaram como colunas para dar continuidade na missão do Evangelho. E Levi, ele ouviu, ele levantou-se, ele abandonou e ele se alegrou por ter um encontro com Cristo. Meus irmãos, vocês já experimentaram deste encontro com o Senhor. Então alegre-se, ouçam a voz de Deus e vá na caminhada que conduz em direção ao trono da glória de Deus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade para louvar o Senhor.